Habemus Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio em 1936 na Argentina, deixa a vida para entrar para a história e para a eternidade, o Papa da Misericórdia, ou seria o Papa da Discórdia. Bom, adjetivos pouco importam, títulos muito menos, porque de fato Papa Francisco marca a história recente do planeta Terra. Bom, um pouco mais do legado, um pouco mais das histórias e um pouco dos próximos passos que a Igreja Católica deverá tomar é o que a gente vai tentar de alguma forma elucidar para vocês. Então vem comigo nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo especial. Se liga e vem! Vamos lá, galera, olha só. Mais uma vez, bom dia a todos. No último dia 21, acordamos com a notícia da morte do Papa Francisco, coincidência ou não, um dia após a Páscoa, a ressurreição. Também o dia, a data de fundação de Roma, né? E assim, Vaticano que se estabelece um enclave em Roma. Morre um dos papas talvez mais populares e mais raros da história da Igreja Católica moderna. Bom, se a gente pensar um pouco na história da Igreja Católica, né, a gente tem alguns concílios que são importantes, mas eu gosto sempre de dividir a história da Igreja Católica em relação aos papados, né, em dois momentos, né? Um momento que vai do Concílio de Nicéia e aí perpassa pela Idade Média quase com a sua totalidade, e um período que nós chamamos de período mais recente da Igreja Moderna, né? Após ali Papa Alexandre VI. Bom, a Igreja Católica passou por alguns, sobretudo nos últimos 5 séculos, por algumas mudanças que vão desde o celibatismo até o Concílio Vaticano II, em que na década de 60 a Igreja Católica decide abrir um pouco as suas portas e flexibilizar um pouco os seus rituais, né? Então a Santa Missa que era rezada em latim passa a ser adequada à realidade linguística de comunicação dos países, né? O padre passa a ser mais um membro da comunidade, então a missa é direcionada à comunidade, não é direcionada ao sacerdócio e à divindade, então muda-se um pouco e consequentemente a igreja também se torna mais próxima do povo. Bom, mesmo assim, o que observamos, principalmente em alguns lugares muito pontuais, é um declínio da popularidade da Igreja Católica no que se refere a números absolutos, por várias questões. Primeiro, o crescimento efetivamente do islamismo e do protestantismo, né? Além disso, você tem uma outra questão que eu acho que é super importante da gente destacar, que é a própria, às vezes, dificuldade de conexão com dinâmicas sociais mais atuais, né? A Igreja Católica é uma instituição milenar e, por isso, determinadas adequações à realidade contemporânea, elas são, evidentemente, um pouco mais complexas. Bom, mesmo assim, a Igreja ela passa por processos de mudanças, né? Tem um período muito forte no século XIX com o Papa Leão XIII de se aproximar das questões sociais, né? Para alguns, inclusive, é um problema, né? Porque a gente está vivendo ali a ascensão do antigo regime com o Congresso de Viena. Então você tem um processo de restauração em que o catolicismo era um elemento muito forte, muito importante nessa construção moral do antigo regime, né? No início do século XX, de maneira muito questionável, né, lideranças religiosas do catolicismo se aproximam de governos autoritários, né, e inclusive governos totalitários, né? E aí o Tratado de Latrão ele é um ponto importante nesse cenário, né, porque ajuda a explicar um pouco da unificação dos estados eclesiásticos, né, em torno de uma autoridade central ali no Vaticano. Então isso é um ponto importante. Na década de 60 você tem o Concílio Vaticano II. Na década de 70 você tem a inserção da Igreja Católica muito fortemente ligado à Guerra Fria, né? Porque você tem um papado curtíssimo de João Paulo I, 33 dias,
e ele é substituído por um papa polonês, e não à toa, né? Karol Wojtyła, que é o Papa João Paulo II, assume o papado depois de uma forte repressão do Pacto de Varsóvia, um movimento, um sindicato de trabalhadores católicos da Polônia, né? O Solidariedade, uma repressão violentíssima, que faz inclusive com que a Polônia hoje tenha uma certa aversão a tudo que vem, ou tudo aquilo que é ligado à Rússia, né? E Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, é um dos 3 pilares da implosão do Bloco Socialista ali de 1979 a 1991, né, junto com Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Aliás, é um Papa que intervém muito nessas questões, principalmente ali depois dos desastres de Chernobyl e afins, né. Um papado, inclusive, que é um papado longo. Ele deixa um sucessor meio que automático, que é o Papa, quando ele morre em 2005, que é o Papa Joseph Ratzinger, né, também conhecido como Bento XVI, né, que era governador da doutrina da fé, né, um cara muito mais conservador, inclusive do que o próprio Papa João Paulo II, que também tinha uma visão conservadora da doutrina da fé, né. Só que, cara, quando vem o século XXI na sua essência, também vem os problemas mais amplos, os desafios mais amplos que a Igreja Católica talvez tenha vivenciado nos últimos tempos, né? Os problemas internos sendo, de alguma forma, externalizados, né, por redes sociais, por imprensa, etc, etc, né? Em 2013, o Papa Bento renuncia, né? E quando ele renuncia em meio a uma série de escândalos de assédio sexual e pedofilia dentro da Igreja Católica, além dos problemas ligados à corrupção da Cúria, né, do Vaticano, no Estado do Vaticano, né, inclusive com rombos bilionários nas contas do Estado, né, e isso tudo gera uma pressão num momento político-econômico global bastante complexo, porque você tem crise de 2008, você tem crise da União Europeia, você tem crise dos países emergentes, você tem Primavera Árabe, a anexação da Crimeia por parte da Ucrânia, ali em 2014, mas você já está no ambiente do chamado Winter on Fire, né? Ou seja, a União Europeia tentando expandir, a Ucrânia tentando se ocidentalizar e a Rússia impedindo, né? Você tem uma crise de refugiados absurdamente significativa, uma das maiores de todos os tempos, né? Com guerras civis espalhadas pelo planeta, com conflitos se desenvolvendo. Então é um momento muito difícil da história da humanidade pós-crise de 2008, que na minha visão é a maior crise econômica de todos os tempos, né? Mais do que a crise de 29, porque ela é muito mais global, inclusive, né? E a Igreja Católica não está desassociada da sociedade. Então, por isso, essa crise também, de alguma forma, atinge as estruturas da Igreja Católica, estruturas essas que precisavam de uma reforma. E num conclave surpreendente, ganha Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, né? Um Papa que escolhe o nome de Francisco. Isso já diz muito sobre o que ele desejava do seu papado, né? São Francisco de Assis, um santo ligado às causas mais populares, aos pobres, às misérias, né, da humanidade e às periferias do mundo, né, da sociedade, né? Um Papa jesuíta, né, que tem uma relação inclusive muito intensa com o Brasil, primeiro porque os jesuítas que foram expulsos na política pombalina do século XVIII, parte dessas companhias foram para a Argentina, né, e essa ordem de jesuítas ganhou muita força e é a ordem que vai formar o Papa Francisco, né. Você tem uma outra questão interessantíssima, é o primeiro Papa latino-americano, né? Dos 266 papas que nós tivemos, 217 italianos, nós já tivemos papas da Tunísia, papas da Síria, papas da Turquia no ambiente do Império Bizantino, né? Mas nunca um papa latino-americano, né? Então esse é um ponto também interessante. A maior parte dos papas são europeus, mas a maior parte absoluta são italianos, né? Ou pelo menos nessa configuração de Itália que nós conhecemos hoje, né? E ele é o cara que quebra essa bolha, né? E por isso talvez o maior universalista da história dos papados, né? Foi o Papa que mais universalizou a Igreja,
E quando eu falo universalizar a igreja, no sentido na universalização do comando da igreja, né? Ou seja, hoje você tem um número de cardeais muito mais amplo de outros lugares do planeta que não seja apenas da Europa. Então, por isso, o Papa Francisco já tem ou já merece um destaque. Um ponto que eu acho que é interessante, né? Ele entra para reformar a Cúria, e reformar a Cúria perpassava por duas medidas fundamentais: combater os escândalos sexuais, né? E combater a corrupção dentro do Vaticano, né? Ele é o primeiro Papa a punir um cardeal com prisão por conta de desvio de verbas públicas, né? Ele proíbe, por exemplo, que sacerdotes tenham contas em paraíso fiscal, né? E vai na caça, né, daqueles que são acusados, né, de escândalos sexuais, principalmente de pedofilia, né? Ou seja, é crime, é amoral, né? E se é crime e amoral, não pode estar dentro da igreja. Então, isso é um ponto, principalmente na igreja católica dos Estados Unidos, né, que foi talvez aquela que ficou mais evidenciada esses casos, né? Ou seja, essa mudança ela é uma mudança estrutural bastante significativa. Um outro ponto que é legal, né, é na presença da organização administrativa do Vaticano. A gente tem a ampliação da presença de mulheres, né? E você tem política de transparência das contas públicas. Acho que talvez esse seja o grande legado do ponto de vista institucional do Papa Francisco, né? A maior presença de mulheres. Lembrando que do ponto de vista teológico não há nada que estruture um impeditivo, né, filosófico para o sacerdócio feminino, mas isso ele não conseguiu alterar. Apesar dos apóstolos escolhidos, né, dos 12 apóstolos serem homens, a presença muito forte de mulheres na vida de Jesus, e isso é um ponto que a gente depois pode debater com um pouco mais de profundidade, né? Mas de fato é uma abertura lenta, mas uma abertura. E esse é um ponto que é bem importante. Do ponto de vista político e geopolítico, talvez aí sim um Papa muito importante para a história da Igreja Católica, né? Primeiro que é uma autoridade central, e aí existem aqui algumas narrativas que são importantes a gente mensurar, estruturar. Narrativa número 1, tá? O Papa Francisco, ele é um Papa que tem como característica estar mais próximo das questões humanitárias, né? E aí principalmente as questões ligadas aos refugiados, vítimas de conflito, pobres, miseráveis, né? Numa das suas viagens ao Peru, ele solta uma das frases que precisa, né, ser colocada nos anais da história, né? Enfim, nos livros de história, né? Precisamos combater essa economia que mata, precisamos combater a globalização da indiferença, né? Precisamos promover a globalização da esperança, né? E isso é evangelho no sentido mais puro, mas também de um Papa com muita conexão com não só a literatura, ele era professor de literatura, né? Mas também com conexão com a América Latina e com os desafios da América Latina e os desafios do mundo subdesenvolvido, né? Uma coisa é um Papa com a visão apenas eurocêntrica do mundo, né? Uma outra coisa é o Papa que vem da Argentina, né? Um país que há mais de 40 anos vive uma situação de penúria social e econômica. Então esse é um ponto que é importante. Em relação aos refugiados, ele bate de frente com muitas organizações políticas e geopolíticas, sobretudo da Europa, né? E mais do que isso, né? Ele bate de frente com esse ultranacionalismo, ultraconservadorismo, que tem como uma das suas pautas a xenofobia, né? E a ideia de que o migrante é um problema, né? Então isso é um ponto muito importante, por isso que ele é alvo de críticas. Inclusive ele é alvo de comemorações quando se refere à morte dele por algumas vertentes, né, daquilo que a gente chama de cristianismo ultraconservador, né, o que para mim é um absurdo, né, um cristão desejar a morte de alguém. Mas enfim, isso é um outro papo que a gente conversa depois. Mas, cara,
foi muito defrontador das práticas dos senhores da guerra, né? Putin, Trump, né, Benjamin Netanyahu e outros tantos. Aliás, uma das suas marcas é sempre estar atento às zonas de conflito, né? Inclusive quando fala zonas de conflito, as zonas de conflito que não são visíveis pela grande mídia, né? África subsaariana, Mianmar, ou seja, a galera ali do sudeste europeu. Então, assim, é um cara muito atento a isso. Visitou Coreia, né, Coreia do Sul, visitou Iraque, visitou Emirados Árabes Unidos, visitou a Terra Santa algumas vezes. É um cara muito conectado com as questões ligadas a Gaza. Aliás, é uma das vozes, ou foi uma das vozes fortes em relação ao que o Estado de Israel faz com as pessoas palestinas em Gaza, né? Então esse é um ponto importante, né? E tem um debate interreligioso muito qualificado, né? Falava de valorização das religiões de matrizes indígenas e africanas, né? Sempre lembrando que o que te aproxima de Deus é a bondade e não o edifício. E esse é um ponto muito legal da sua fala, né? Se conectou com outros cristianismos, né? Os coptas no Egito, né? O cristianismo ortodoxo, né? Os maronitas do Líbano, os armênios, enfim. Ele tem um diálogo muito qualificado com esses grupos, e esse também é um ponto muito importante da gente destacar. E, para referendar, ele, né, tem um embate muito forte com todos aqueles que promovem, inclusive dentro da igreja, perseguição religiosa. E esse é um outro ponto que eu acho que é legal, né? Ele toma algumas decisões que foram pouco divulgadas, mas são muito importantes. Pela primeira vez na história, a Igreja Católica condena a pena de morte, né? Essa aliás, é inacreditável, né? E na visão dele, que alguém que seja contrário ao aborto seja favorável à pena de morte. Você não pode ser favorável a uma vida e desfavorável a outra, sobretudo de uma religião que tem Cristo, o seu Deus, né, condenado à morte. Né? Então, assim, para ele isso era inadmissível, e ele se coloca muito de frente, né, em combate a essa prerrogativa. Um outro ponto importante é que ele faz a abertura para as bênçãos, né, para casais de segundo casamento, né, o que era um tabu dentro da igreja, né, sobretudo a igreja católica de países subdesenvolvidos, né. Ele também dialoga melhor com a comunidade LGBTQIA+, inclusive permitindo a bênção a essa comunidade, né? Uma entrevista dele com uma pessoa não binária, né? Uma entrevista bem interessante, né? E ele diz o seguinte: Deus é pai e Deus não dá as costas para ninguém, né? Então esse é um ponto bem legal, apesar de, claro, evidentemente, né, respeitar os dogmas, e nesse sentido ele mudou pouco os dogmas da Igreja Católica, até porque, vamos lá, gente, dogma é dogma, né? Então, assim, isso, claro, evidentemente é difícil de se alterar, mas de fato ele foi um cara muito importante nesse diálogo, né? Primeira viagem dele, inclusive, para o Brasil, uma relação muito legal, muito interessante com o Brasil, né? Se o Papa é argentino, Deus é brasileiro, fala do próprio Francisco, né? Mas entre uma piada, um bom humor daqui e acolá, a primeira viagem dele foi para o Brasil, né? E a relação dele com os brasileiros, uma relação extremamente próxima, né? Inclusive tendo a ousadia, né, de sendo argentino, né, de falar que o Pelé foi o maior de todos os tempos, o que também, né, Papa Francisco, é algo extremamente óbvio, né? E veio ao Brasil 2 vezes. A primeira visita na Jornada Mundial da Juventude, depois no encontro de bispos em Aparecida, né? E nas duas ele foi extremamente dócil, bem-humorado, o que tornou ele muito popular, né? O Papa mais próximo das crianças, um Papa mais próximo dos pobres, um Papa do abraço, um Papa que não gostava do Papa móvel, e o Papa que até o fim queria estar próximo do seu povo. Bom,
E esse é um ponto importante, porque é uma autoridade central, lembrando que o Vaticano é uma monarquia absolutista, né? E por ser uma monarquia absolutista, o poder central é na autoridade do Papa, mas é uma nação que transcende o seu território, né? E aí, quando a gente fala que transcende o seu território, são 1,4 bilhões de adeptos do cristianismo católico apostólico romano, né? Hoje o cristianismo tem 2,4 bilhões, mas nem todo o cristianismo ele é protestante católico, tem o católico ortodoxo, tem o católico brasileiro, tem os coptas, assim. Existem outras congregações, sobretudo na Ásia, né? O catolicismo católico apostólico romano está em expansão em algumas áreas da África e da Ásia. Então essa tese de que o catolicismo está recuando é meio lenda. O que a gente precisa entender é que em zonas de taxa de natalidade muito alta, o islamismo cresce de forma muito acelerada, sobretudo ali na África subsaariana, Nigéria é um exemplo bem legal disso, né? Sobretudo no Sudeste Asiático, né? Indonésia e afins, né? Mas o catolicismo ele não recua na velocidade que se estimava, né? Talvez um lugar preocupante nesse recuo é o Brasil, né? O Brasil, daqueles que se declaravam católicos na década de 90, para aqueles que se declaram católicos hoje, há uma queda significativa, né? Como há um aumento das religiões, sobretudo neopentecostais, né, numa estratégia que nós chamamos de teologia do domínio, né, e que num dado momento a Igreja Católica meio que se afasta das questões sociais tão fortes e importantes na América Latina, por ser uma região subdesenvolvida, né, combatendo inclusive teologias como a teologia da libertação, que era uma teologia mais ligada às causas progressistas, né. Talvez o Papa Francisco faça um pouco dessa temática, faz dessa temática uma temática central na igreja, né? A igreja para os pobres, a igreja é dos pobres e um padre precisa também ser pobre para se dispor de corpo e alma para a sociedade. Então esse é um ponto que eu acho que é legal pra caramba da gente também destacar, e né, é um Papa que tem um embate por conta disso do ultraconservadorismo e teve conflitos, sobretudo, muito fortes, né, com a Igreja Católica dos Estados Unidos, a Igreja Católica da Itália, né. Lembra que a Itália é comandada pela Giorgia Meloni, né, que tinha uma relação muito boa com o Papa Francisco, mas uma ultraconservadora, né. Lembra que lugares como, por exemplo, a Hungria, lugares como, por exemplo, a própria Polônia, o ultraconservadorismo ele é bastante significativo, né, sobretudo após a crise econômica de 2008, né, mas é um Papa que conseguiu dialogar mesmo com esses ultraconservadores, né, inclusive o que se espera, por exemplo, das próximas eleições. A gente fala de nomes, mas eu sempre brinco dizendo o seguinte, né, quem é papável entra no conclave e sai cardeal, ou seja, é uma eleição inesperada. O Papa Francisco tem 80 cardeais escolhidos por ele, das mais diferentes denominações. Ele nunca quis pessoas que apenas pensassem como ele, né? Então por isso que você tem uma eleição das mais inesperadas, improváveis, imprevisíveis, né, nesse conclave, né? Deve ser um conclave um pouco mais longo do que foi o conclave de 2013, né? Conclave de 2 dias em 2013 deve ser um pouco mais longo, né? Mas também no que se pode se esperar uma mudança muito repentina. A igreja ela vive uma política pendular, então esse lance de progressismo e conservadorismo dentro da Igreja Católica tem uma outra perspectiva, né? Mas é uma perspectiva pendular, então ela tende a ser mais progressista, volta para o centro, depois talvez um Papa mais conservador, mas a tendência é que a gente tenha uma continuidade de algumas práticas e pautas, sobretudo na área de comunicação por parte da Igreja Católica, tá? Então, e esse é um ponto muito importante, por isso que o catolicismo apostólico romano ele tem influência política significativa, né? E vejam,
a última, o Papa Francisco, ele tentou, por exemplo, promover uma aproximação entre Cuba e Estados Unidos. Ele visitou Cuba, foi o primeiro Papa a discursar na ONU, foi o primeiro Papa a discursar no Congresso norte-americano, né? Então é um Papa, aliás, um Papa que bateu de frente contra a política, por exemplo, de deportação em massa, inclusive do Donald Trump, né? O Papa que chamou o cemitério, o Mar Vermelho de cemitério azul, desculpa, o mar Mediterrâneo de cemitério azul. Então, assim, a política humanitária dele é absolutamente sensível. Lembrem-se, tá? Esse é um ponto importante. A Igreja Católica tem muitas ramificações no mundo inteiro, né? E um Papa que que a morte dele é tratada como um pesar por tanta gente, né? Porque esse cara de fato é muito importante, né? Gente das mais diversas denominações religiosas, né? Eu vi a quantidade de que eu vi pessoas que não têm religião, ou que é agnóstico, ou que, enfim, ateu, de outras denominações religiosas, tratando como pesar. E o número de chefes de estados que se deslocarão para o funeral dele mostra o tamanho dessa importância, né? E a gente não pode esperar uma virada de 90 graus da Igreja Católica, a tendência de 180 graus, né? A tendência é que a gente tenha o quê? Uma mudança muito leve ou um Papa um pouco mais moderado. A tendência, inclusive, é que seja um Papa europeu. A tendência, tá certo? Até pela quantidade ainda de cardeais. Mas existem cardeais brasileiros, a disputa, aliás, são 8 cardeais brasileiros, 7 com poder de voto, né? O cardeal de Salvador, o primaz do Brasil, talvez seja o mais forte dos possíveis papáveis, né? Mais forte dentro do Brasil, mas tem 3 italianos muito fortes, tem o Herdô da Hungria, né? Tem cardeal das Filipinas, tem o Mambobo, né, da África, que também é ultraconservador. Então tem alguns nomes que são importantes que vocês precisam estar atentos, tá? E a Igreja Católica deve seguir um rumo aí de mais ou menos continuidade, tudo bem? E claro, um diálogo muito mais amplo com a sociedade. E eu vi muita gente falando que, assim, que o Papa Francisco é um Papa à frente do seu tempo. Não, na verdade eu acho que ele era um Papa exatamente do seu tempo, né? Ele estava bem conectado com aquilo que a sociedade necessitava. Mas, bom, é importante ficar atento. E um ponto importante, né, tão conectado, que foi o primeiro Papa a escolher um cardeal da Amazônia, e mais do que isso. Não bastava ele escolher um cardeal da Amazônia, ele também, moçada, falava sobre mudanças climáticas, tinha uma conexão muito interessante com a ciência, reconhece que Big Bang e que outras teorias científicas não se afastam da ideia da existência de Deus. Aliás, até porque grande parte dos grandes geofísicos, né, e astrofísicos do planeta Terra tinham ligações com a Igreja Católica. A Igreja Católica é importante na produção de ciência, Lefebvre e outros tantos. Então, aliás, é um Papa que viveu uma pandemia, e uma das cenas mais bonitas e emblemáticas do papado do Francisco foi justamente a cena dele rezando na Praça de São Pedro, né, sozinho, né, debaixo de chuva. Aliás, graças ao Vaticano e ao Papa Francisco, talvez o alerta para o mundo sobre a pandemia tenha sido mais amplo, né? A Itália, que foi o primeiro país a sofrer muito com a pandemia, né? Então tudo isso faz dele um Papa, né, muito importante para o seu tempo, conectado com o seu tempo, e por isso Papa Francisco deixa a vida para entrar para a eternidade. Bom, é isso. Né? Espero ter ajudado e contribuído. Qualquer coisa e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, me procura no inbox, que a gente, na medida do possível, vai tentar solucionar essas dúvidas com os mais diversos esclarecimentos sobre esse tema, que é um tema tão relevante, tão importante para o mundo contemporâneo. Bom, o mundo perde alguém muito humano, o mundo perde um símbolo muito importante do diálogo, o mundo perde um pouco do soft power, né? Num momento de bastante tensão e de bastante questionamento à diplomacia. Papa Francisco é um cara que vai fazer falta. Pode crer? Um grande abraço a todos, beijo no coração, sigamos. Valeu!